Vida de crente. Hoje em dia há muita controvérsia sobre quase todas as coisas. Tudo que vamos falar ou ensinar alguém sempre vai ter um argumento e vão discordar. Misericórdia. Ninguém quer mais aprender. Todos parecem um copo cheio, não suportam nem mais uma gota. Não podemos ser assim. Precisamos estar abertos ao ensino e voltarmos-nos sempre para a Bíblia para aprendermos o modo real de vivermos como crentes e filhos do Senhor. Eu não vou falar aqui de religiosidades, de jeito nenhum. Não quero ficar falando de costumes e doutrinas humanas. Mas quero te dizer que a Bíblia tem sim muitos conselhos para termos uma vida regrada, uma vida simples e que busque em primeiro lugar o agradar a Jesus, que é o nosso Senhor. Tem muitas coisas que a Bíblia nem nos orienta. Essas sim, podemos ter liberdade de fazer ou não. Tem algumas outras que, ao estudarmos, vamos perceber que eram costumes culturais daquela época. Mas tem algumas outras muito importantes que precisamos estar atentos e vivermos de acordo com a palavra e a vontade do Senhor. É sobre alguns desses conselhos que nós vamos falar em nossa devocional de hoje. Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe você e a sua família. Pastor Clodoaldo aqui e vamos para mais uma devocional. A de hoje o tema será Vida de Crente e hoje, para a glória de Deus, nós vamos terminar a carta aos Hebreus. Vamos ler o texto aqui de Hebreus capítulo 13, versículo 1 a 5. Olha só, veja que conselhos maravilhosos tem a palavra. Diz assim, olha: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Irmãos e irmãs, como eu disse, estamos aqui no último capítulo da carta aos Hebreus. Ela foi escrita por alguém que não sabemos ao certo quem foi. Muitos pensam ter sido o apóstolo Paulo, e isso faz até muito sentido. Mas o que mais devemos nos atentar é para os conselhos que podemos ver nessa carta. Ela foi escrita para um grupo de igrejas que tinham muitos de seus membros aqueles que eram da religião judaica, que conheciam a Bíblia, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, que era até então as Escrituras Sagradas. Os evangelhos e as cartas vieram depois do Novo Testamento, né? Inclusive essa carta aqui mesmo, a carta aos Hebreus. Essas igrejas estavam passando por crises violentas de perseguições e até de prisões, chegando alguns até mesmo a morrerem pela causa do Evangelho. Se confessassem a Cristo, eles eram punidos com a morte. Daí alguns estavam começando a desanimar na fé e na caminhada cristã, estavam esmorecendo, abandonando a comunhão com os irmãos na igreja, deixando de cultuar, relativizando os comportamentos e as doutrinas pregadas pelos apóstolos e pelo próprio Jesus, que chegaram até eles para iniciarem a igreja. E nessa despedida aqui da carta, aqui no capítulo 13, o autor de Hebreus dá diversos conselhos aos cristãos que podemos tirar como exemplo do que realmente a vida de um crente tem que ter. Diz a eles para serem hospitaleiros, ou seja, receberem de bom grado em suas casas aqueles que são da comunhão e até os estrangeiros. Diz ainda que o crente deve sempre se lembrar dos que estão presos, daqueles também que estão sendo maltratados, deve orar e apoiar essas pessoas. O autor ensina ainda a respeito do casamento. Esse estado de vida deve ser honrado e toda imoralidade e adultério deveriam ser repudiados. Ainda há o conselho do perigo do amor ao dinheiro.
O verdadeiro crente deve aprender a contentar-se com o que tem e aprender a compartilhar, a dividir o que tem com aqueles que são carentes e estão precisando. O autor aqui ainda fala sobre a obediência e submissão que todos devem ter aos líderes e autoridades seculares, e quanto mais ainda com os líderes espirituais que oram e velam pelas suas vidas. A vida de um crente deve sempre estar longe de falsos ensinos e deve haver sempre um verdadeiro sacrifício de louvor e de agradecimento ao Senhor, que é o nosso culto a Deus, o culto da igreja com a comunhão entre os irmãos. E para terminar, veja só esse conselho do versículo 18, acho que resume tudo na nossa vida cristã. Nós devemos viver de maneira honrosa em tudo, assim como aqueles que transmitiram as verdades do Evangelho lá no princípio da igreja. Creio que parece tudo muito difícil, mas se permitirmos a graça de Deus agir em nós, vamos ter sim uma vida cristã muito honrosa. O próprio Jesus, na pessoa do Espírito Santo dentro de nós, vai nos ajudar e nos dar forças e sabedoria para vivermos aqui agradando ao Senhor. Te digo algo muito importante. Tudo isso aqui não é só para alguém que é religioso, isso é importante para qualquer pessoa que queira viver bem em uma sociedade, numa família, mas muito mais para nós que cremos em Deus e somos seus filhos. Pode parecer bobagem, pode parecer que viver assim nós estejamos fazendo papel de bobo, pois muitos não agem assim conosco, mas eu te motivo a ter a vida assim dessa maneira. Isso vai testemunhar do Deus que nós servimos. Lembre-se, a vida com Deus é na contramão do mundo e das suas mentiras. Amém? Você pode até perder para os homens, mas vai ganhar, vai ser um campeão diante de Deus Pai. Amém? Vamos orar ao Senhor e que Deus nos ajude a termos uma vida regrada, uma vida abençoada, uma vida comportada, segundo a vontade e segundo a palavra do Senhor. Uma vida de um verdadeiro crente para a glória de Deus. Logo depois, nós vamos fazer aquele nosso momento de intercessão. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelos conselhos que encontramos aqui no capítulo 13 da carta aos Hebreus. Ó Deus, são conselhos para a gente ter uma vida de crente, uma vida honrosa, uma vida de verdadeiros filhos do Senhor. Aqui fala para sermos hospitaleiros, ó Pai, aceitarmos, recebermos os irmãos em nossa casa, para cuidarmos daqueles que estão presos, daqueles que estão sendo maltratados, não termos amor ao dinheiro, contentarmos-nos com aquilo que temos, obedecer às autoridades, às lideranças religiosas. Ó Deus, sermos submissos, sermos pessoas simples, ó Pai, que andam na contramão do que o mundo ensina e do que o mundo oferece. Cale os argumentos da nossa alma, nos ajude, Pai, a parar de relativizar a verdade, Senhor, querer pensar ou achar que nós é que sabemos tudo e que tudo tem que ser da nossa maneira. Nos ajude a nos humilharmos debaixo da sua potente mão e assim termos uma vida reta, uma vida íntegra, conforme o autor disse aqui, Pai, uma vida honrosa em todas as coisas. Tudo aquilo que for desonra, que nós não entremos nisso, ó Pai, mas vivamos sim para agradar ao Senhor. Assim oramos, ó Pai, desejando uma vida cristã verdadeira em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, orando ainda, queremos aqui pedir ao Senhor e interceder pelos irmãos que estão em lutas e em sofrimento. Assim conforme disse o autor aqui, Pai, vamos nos unir com aqueles que estão sofrendo e sofremos juntos com eles, ó Pai, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor é Deus para nos livrar de todas elas. Seja com aqueles irmãos que estão sofrendo com uma enfermidade, com problemas espirituais, com problemas familiares, problemas financeiros, com lutas e perseguições, calúnias, difamações, brigas, confusões, meu Pai, pessoas com raiva, com ódio, querendo matar, querendo atrapalhar ou atormentar o teu filho e a tua filha. Nós repreendemos tudo isso na autoridade
do nome de Jesus, meu Pai. Deus, que haja paz, haja alegria no lar e no coração de cada um dos teus filhos. Seja com aqueles que estão desesperados, meu Pai, tentando resolver algo, precisando de uma direção, precisando de uma sabedoria, precisando de um milagre, meu Deus, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa fazer notória a sua presença na vida de cada um dos teus filhos, meu Pai. Eu oro na autoridade do nome de Jesus. Peço ao Senhor que alivie o peso, o fardo que o teu servo e a tua serva têm carregado, ou que Satanás tem colocado nos ombros dele ou dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa dar paz, dar alegria, repreender o divórcio, as drogas, o adultério, a prostituição, os jogos de azar que estão atormentando essa família, as bebidas, né, Deus? Quantos males há que tem atormentado essa pessoa, meu Pai. Ajuda o teu servo e a tua serva a terem uma vida cristã honrosa, honrando a Ti, honrando as pessoas, honrando a família. Oramos pelas igrejas, pelos líderes do nosso país, meu Pai, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Em nome de Jesus, guia, Senhor, esses líderes para fazerem a vontade do Senhor. Oramos também pela igreja, pelos pastores, meu Pai, por aqueles que nos lideram, que oram por nós, que cuidam da nossa vida espiritual. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Oramos pelas ovelhas do Senhor, pelas crianças, pelos jovens e pelos adultos e idosos, pelos mais experientes, em nome de Jesus, com aqueles que estão adoentados nos hospitais ou em casa, que a graça do Senhor seja sobre todos os seus filhos. Assim nós oramos e depositamos as nossas causas, as nossas lutas impossíveis debaixo dos teus pés, para a honra, glória e louvor do seu nome. Nós cremos que o Senhor já está agindo em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado pela sua vida. Muito obrigado por mais um livro que a gente completou aqui, a Carta aos Hebreus. Glória a Deus, né? Estamos caminhando para o final aí desse projeto de conhecimento e oração da Bíblia, capítulo por capítulo. Não esquece de dar o seu joinha aí no Facebook, de a sua curtida também, né? No YouTube. Inscreva-se nos canais, aperte o sininho lá para que você possa ser lembrado dos vídeos e que a própria rede social venha divulgar. Tá legal, meu irmão? Minha irmã, um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.